do nosso meio que estão sofrendo, passando por tribulações, mas é muito bom saber que Ele é o nosso socorro. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos abrir a palavra dele, palavra do Deus vivo, Epístola de Paulo aos Gálatas, segundo capítulo, a partir do verso 11 até o final do capítulo. O texto anterior, o início do capítulo 2, nos fala de uma segunda visita de Paulo a Jerusalém. Depois de sua conversão na estrada de Damasco, ele esteve em Jerusalém, mas um período muito curto, apenas durante 15 dias. 14 anos depois, ele retornou a Jerusalém, e o texto diz que ele recebeu a destra de comunhão de Tiago, o meio-irmão do Senhor, que era líder da igreja de Jerusalém, de Cefas, Pedro e de João, como ele diz aqui no verso 9, que eram reputados colunas, eram líderes valorosos e relevantes na igreja mãe, na igreja de Jerusalém. O texto agora nos fala de uma visita de Pedro, o apóstolo, a Antioquia da Síria, centro missionário depois de Jerusalém. E é sobre isso que vamos falar nesta manhã. Assim diz a palavra, verso 11, capítulo 2. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Vamos ler juntos, queridos, os versos 19 e 20, leamos com bastante entusiasmo. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém, amém. Deus seja louvado, bendito, e Ele nos conceda a graça de compreendermos bem a sua palavra. Queria lhe pedir a gentileza de permanecer com a Bíblia aberta, para a gente acompanhar e fazer aquilo que os irmãos de Berea fizeram muito bem, conforme Lucas registrou. Eles receberam a palavra com toda a avidez e conferiram escritura com escritura para ver se de fato era assim. Então que aprendamos essa atitude. Temos estudado essa carta aos Gálatas. Alguns estudiosos entendem que foi a primeira carta escrita por Paulo. Estou dizendo alguns porque há outra corrente que diz que as primeiras cartas foram as duas aos Tessalonicenses. No entanto, são questões irrelevantes. O importante é saber que Paulo escreveu, e mais importante ainda, que ele o fez sob a inspiração do Espírito Santo. Porque nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito de Deus. Então o que temos diante de nós aqui é a palavra de Deus, que é digna de toda aceitação. Alguns estavam no gozo das férias, merecidas férias, perderam as primeiras mensagens. Eu vou só citar aqui os temas e entrar logo, para não entrar na escola dominical, né? Que as irmãs da escola dominical ficam olhando para mim quando está chegando 10h15, né? O que temos visto até agora, queridos? Na primeira mensagem, os primeiros 5 versículos, nós falamos acerca do conteúdo do Evangelho, da essência do Evangelho. E os versos 3, 4 e 5 nos mostram isso, quando Paulo diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Essa é a essência do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, morreu para nos desarraigar desse mundo perverso, e o fez segundo a vontade de Deus, e por sua vontade também, porque ninguém tirou sua vida. São palavras dele: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Essa é a essência do Evangelho. Depois falamos das emoções de um homem de Deus comprometido com o Evangelho. Primeira emoção, uma admiração, porque os Gálatas, que tinham recebido o Evangelho puro, estavam se desviando para um outro Evangelho. E Paulo ficou pasmo, ficou admirado, assustado. Como é que isso aconteceu tão rapidamente? E a segunda emoção dele foi uma indignação. Ele ficou indignado e expressou aqui uma palavra de maldição. O Evangelho é algo tão santo, tão precioso, que aquele que adultera o Evangelho está sob a maldição de Deus. E ele chega a dizer com muita contundência: ainda que desça um anjo do céu e vos anuncie um outro Evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado, maldito, literalmente quer dizer banido da presença de Deus. O Evangelho é algo muito sério. E Paulo estava tão comprometido com essa mensagem que ele não era omisso, ele não se calava. Domingo passado falamos a respeito da origem do Evangelho. É muito importante isso, porque Paulo estava sendo questionado quanto ao seu apostolado. Ele diz: olha, eu não sou apóstolo pela vontade de homem algum, mas pela vontade de Deus. E diz mais: quando foi a Jerusalém, passou aqueles primeiros 15 dias, ele disse que nem se encontrou com os apóstolos, viu rapidamente Pedro, Tiago, passou pouco tempo com eles. Estava usando toda essa argumentação para dizer que o Evangelho pregado por ele não era uma invenção dele, não era uma criação dele, e nem ele havia recebido de homem algum, mas através de uma revelação do Senhor.
o Senhor mesmo se auto-revelou a ele, para dizer que essa mensagem que ele pregava não era o evangelho de Paulo, mas era o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É muito importante isso para nós. Quando fazemos o nosso trabalho de evangelização, de testemunho, que o façamos com essa convicção: a mensagem que nós pregamos é a mensagem divina, é o evangelho de Deus, não é o evangelho da igreja, não é uma criação dos homens, não é um evangelho da instituição, mas é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A origem do evangelho não é humana, a origem é divina. Nesta manhã, pegando aqui uma expressão que aparece no verso 14, eu quero falar a respeito da verdade do evangelho. Os acontecimentos desse trecho que lemos se deram na cidade de Antioquia. A gente tem uma outra Antioquia lá no livro de Atos, que é chamada de Antioquia da Psídia, que era exatamente essa região da Galácia, se nós entendemos que Paulo estava se referindo à região sul da província. Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, então essa mesma região. Mas há uma outra Antioquia, muito mais importante, que era a Antioquia da Síria. Ela era considerada a cidade mais importante da Síria e era a terceira maior cidade do Império Romano. Ficava atrás apenas de Roma, de Alexandria, e a terceira cidade era Antioquia. Dizem que a cidade tinha cerca de 500 mil habitantes. Se a gente pensar em termos de primeiro século, era uma grande cidade. Mas Antioquia é muito importante para nós, à luz da palavra de Deus, porque Antioquia foi um importante centro missionário. Quando lemos Atos dos Apóstolos, especialmente a partir do capítulo 11 e o capítulo 13 em particular, foi de lá, de Antioquia da Síria, que a missão aos gentios começou. Atos 13 diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, que serviam ao Senhor com orações e com jejuns. Há uma relação daqueles profetas e mestres que são destacados. No entanto, o Senhor disse, o Espírito Santo disse: separai-me Paulo e Barnabé. E eles foram separados para essa obra. Mas Antioquia é importante também para nós cristãos, porque foi lá em Antioquia que pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos. Essa cidade é bem importante. Pois bem, Pedro, que estava basicamente em Jerusalém, foi até Antioquia. E esse texto fala de um conflito entre Paulo e Pedro. Vamos nos lembrar que Pedro era reputado coluna da igreja, uma das lideranças mais importantes da igreja, como nós bem sabemos, e é preciso sempre reafirmar isso, não é? Pedro não é a base da igreja. Se Pedro fosse a base da igreja, que base instável, não é? Na verdade, o fundamento da igreja não é Pedro, o fundamento da igreja é o Senhor Jesus. Pedro foi um apóstolo de indiscutível importância, de indiscutível valor, mas não é fundamento da igreja. Graças a Deus que ele não é o fundamento da igreja. Então queria dividir a mensagem, procurando ser o mais didático possível, levantando algumas questões. A primeira, que eu queria levantar aqui, porque o texto é tão claro, queridos. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. Eu não sei qual era a altura de Pedro, mas a história diz que Paulo tinha uma baixa estatura. Então, para resistir-lhe face a face, se Pedro fosse maior, ele olhou para cima, não é? Mas mesmo assim, ele enfrentou, usando uma linguagem popular dos jovens, né? Encarou, não é? E diz o texto que ele resistiu a Pedro face a face. E a primeira questão que eu queria levantar aqui é esta: seria Paulo um homem contencioso? Porque, por exemplo, lendo os primeiros 10 versículos do capítulo 2, quando Paulo visitou Jerusalém, Pedro estendeu-lhe a destra de comunhão. Agora, quando Pedro vai a Antioquia,
Paulo lhe resiste face a face. Seria um homem contencioso, né? Posterior a esse incidente, nós temos um envolvendo Paulo também, logo com Barnabé, seu companheiro. Lembram-se disso? Que depois da primeira viagem missionária, lá no início da viagem, João Marcos desistiu, voltou para casa. E quando eles foram iniciar a segunda viagem, Barnabé queria que levassem João Marcos, e Paulo não aceitou, de jeito nenhum. Esse menino não vai não, porque na primeira viagem ele desistiu. E eles tiveram uma forte discussão. Eu quero levantar uma questão aqui. Seria Paulo um homem assim contencioso? Há uma palavra dele mesmo, foi na última carta que ele escreveu, na carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, quando ele disse assim: não é bom que o servo do Senhor viva a contender. 2 Timóteo 2:24. Não é bom que o servo do Senhor viva a contender, antes deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. Vamos pensar agora em segundo lugar, uma outra questão. Primeira essa, seria Paulo um homem contencioso? Segunda questão, o que é que Paulo e Pedro tinham em comum? Certamente eles tinham muitas coisas em comum. O porquê daquele conflito? Por exemplo, fiz um levantamento aqui de algumas coisas em comum. Ambos eram apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Pedro, originalmente, um dos 12 chamados pelo Senhor. Paulo, como ele mesmo disse, como que um nascido fora de tempo, que nem sou digno de ser chamado apóstolo. Mas ele era apóstolo, como ele diz aqui, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Não tenha dúvida. Ambos, Pedro e Paulo, foram chamados, foram comissionados e investidos com a autoridade do Senhor. Outra coisa que tinham em comum, ambos eram respeitados nas igrejas por sua liderança, por sua vida digna da vocação. Ambos eram colunas da igreja. Quando a gente lê o livro dos Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, a gente percebe virtualmente o livro está dividido. Primeira parte do livro fala do ministério apostólico de Pedro. A segunda parte do livro, o ministério apostólico de Paulo. Então vejam quantas coisas eles tinham em comum, coisas positivas. Terceiro ponto. Primeiro, Paulo era um homem contencioso. Segundo, o que Paulo e Pedro tinham em comum? Terceiro, vamos analisar aqui a conduta de Pedro. Os versos de 11 a 13 nos fala da conduta de Pedro. Quando nós lemos os evangelhos, nós descobrimos que o histórico de Pedro é de um homem impulsivo, irresoluto, porém transformado pela graça de Deus. Eu creio que nós nos identificamos muito com personagens assim, com Jacó, por exemplo, né? Porque a gente encontra graça quando olha para Jacó. E a gente diz assim, eu tenho esperança, porque se houve esperança para Jacó, tem jeito para mim. Quando a gente olha para um homem como Pedro, porque às vezes nos percebemos também tão impulsivos, tão irresolutos, tão inconstantes, não é? Usando a expressão da carta aos Hebreus, queridos, com a escola dominical que nós temos aqui há alguns anos, com as pregações que têm sido proclamadas desse púlpito, exposição da palavra de Deus, nós já deveríamos estar num nível maior de maturidade, mas às vezes nos descobrimos necessitando de leite novamente. Então, quando lemos que Pedro era um homem assim irresoluto, inconstante, a gente encontra esperança. Separei aqui alguns itens dos evangelhos. Primeiro encontro que Jesus teve com ele. Chamou-o pelo nome. Tu és Simão, mas serás chamado Pedro. Uma pedrinha, um fragmento de pedra. Certamente quando o Senhor olhou para ele, o Senhor que conhece o coração, não precisa nem ser apresentado, porque ele é Deus, ele conhece. Ele olhou para Simão e disse assim, aqui está um homem inconstante, né? Mas tu serás uma pedrinha, tu serás ainda firme.
Noutra ocasião o Senhor disse: quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Determinado dia estava Jesus caminhando com os discípulos para as bandas de Cesareia de Filipe e perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos deram várias respostas. Uns dizem que tu és Isaías, Jeremias, alguns dos profetas. Aí Jesus disse: e vós, quem dizeis que eu sou? E quem foi que respondeu? Quem? Né? Foi Pedro que disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor o chamou de bem-aventurado e disse: Pedro, você falou assim por uma revelação de Deus. E a partir da confissão de Pedro, foi logo a partir desse momento que Jesus começou a falar a respeito do seu sofrimento, de sua morte, até que Pedro chamou a parte de Senhor, de modo nenhum não te aconteça. E que foi que o Senhor Jesus disse? Arreda Satanás. Né? Não estava chamando a Pedro de Satanás, mas dizendo que ele estava recebendo naquele momento a influência de Satanás, né? Querendo afastar o Senhor da cruz. Um dia Jesus disse: hoje à noite todos vós vos escandalizareis comigo. E Pedro disse: espera aí, Senhor, todos menos eu, não é? Jesus disse todos, e ele disse todos menos eu. Logo depois estava Pedro negando a Jesus, né? Foi reconhecido por uma criada, disse: você é um deles, né? De jeito nenhum, né? O outro disse: mas sua maneira de falar denuncia. E ele praguejou e negou por 3 vezes, né? Aquele homem corajoso que havia sacado a espada e disse: estou pronto até a morrer pelo Senhor, estava negando ao Senhor. Esse era o homem. Quando Jesus, depois de ressurreto, tem um encontro com ele e o traz de volta ao ministério, porque ele já tinha até desistido, tecnicamente, porque quando Jesus o chamou, disse: de hoje em diante, vocês serão pescadores de homens. E eles deixaram as redes e foram após o Senhor. Mas depois da morte de Jesus, o texto diz que Pedro chamou os outros: eu vou pescar, quem vai comigo? Tinha voltado lá à pescaria. E Jesus foi ao encontro dele. Eu acho um dos textos mais lindos da palavra de Deus, um texto que evidencia a graça de Deus. Ele chamou Pedro e perguntou: Pedro, tu me amas? E o fez por 3 vezes. E Pedro, humilhado, quebrantado, disse ao final: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu me conheces, tu sabes quem eu sou, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Depois encontramos Pedro no dia de Pentecostes em Jerusalém. Ele e os apóstolos se levantaram, cheio do Espírito Santo. Ele pregou uma mensagem tão poderosa, tão contundente, queridos. A palavra pregada com tanta autoridade, estava ele cheio do Espírito Santo, que ele nem terminou o sermão, ele foi interrompido, as pessoas perguntando: que faremos para ser salvos? E a palavra dele foi: arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Pedro e João foram presos, estiveram perante o Sinédrio. Eu gosto sempre de pensar, o Sinédrio assim, uma espécie de STF, né? Só que no STF nós temos 11 ministros, lá no Sinédrio eram 71 líderes. Pedro e João perante aqueles homens. E diz o texto, Atos capítulo 4, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Ousadia, intimidados, proibidos de falar no nome do Senhor. E Pedro diz: antes importa-nos obedecer a Deus do que a homens. E disse mais: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, mesmo sob pressão. Então, queridos, que homem é este agora? Qual é a conduta dele? Quando, porém, Cefas veio a Antioquia resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Aqui encontramos o apóstolo Paulo resistindo
Pedro, depois de tudo isso que eu falei, todas essas experiências, Paulo aqui contradizendo, repreendendo, condenando, porque esse havia se afastado dos crentes gentios e não comia com eles. Então a cena é assim. Antes de descerem alguns de Jerusalém, vou falar um pouco sobre esses depois, Pedro convivia muito bem com os gentios, participava com eles, cultuava com eles, tomava suas refeições com eles. Quando desceram alguns de Jerusalém, Pedro se afastou. Aí alguém mandou um e-mail para ele: Pedro, temos uma reunião hoje na minha casa, e ele nem respondeu. Não é? Telefonaram para ele, o celular de Pedro estava fora de área, não é? Ou temporariamente desligado. Ninguém conseguia fazer contato com Pedro, não é? Olha, fui lá à casa dele, bati onde ele está hospedado, ninguém atendeu. Onde é que está Pedro? Ele simplesmente se afastou. Agora é preciso dizer, queridos, a bem da verdade, que a atitude de Pedro nesse particular estava sendo condenável. No entanto, não significa dizer que ele estava apostatando do Evangelho, né? Então vamos procurar entender. Olhando para o texto bíblico, o tempo imperfeito do verbo significa que era comportamento de Pedro regular, ou seja, ele tinha o hábito de se reunir com aqueles gentios, ele se encontrava com eles, então havia fraternidade entre eles. Porém, um dia chegou a Antioquia um grupo de judeus vindos de Jerusalém e vieram supostamente da parte de Tiago. Vejam, capítulo 2, verso 12, diz exatamente isso. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Agora, deixando Gálatas aí marcado, vá a Atos dos Apóstolos, capítulo 15, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Nós vamos entender em Atos 15 o que estava acontecendo. Atos 15 mostra a reunião do concílio de Jerusalém para tratar exatamente dessa questão. A questão da participação dos gentios na igreja. Então, só para entender, especialmente os novos na fé, os judeus cristãos estavam dizendo que crer em Cristo, apenas crer em Cristo, não era suficiente para a salvação. Era necessário algo mais. Era preciso passar pelo rito da circuncisão. Sem a circuncisão, a obra de Cristo estava incompleta. Era essa a pregação desses chamados judaizantes. Olha o que diz Atos 15, verso 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Agora olhem o verso 24 de Atos 15. Aqueles judaizantes não estavam autorizados por Tiago. Tiago, meu irmão do Senhor e líder da igreja. Atos 15, 24. Tiago disse: visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Quando esses judaizantes chegaram a Jerusalém, eles se apresentaram como sendo delegados pela igreja de Jerusalém. Só que Tiago está dizendo aqui, eles foram sem a nossa autorização. Eles foram levar transtorno, foram levar perturbação à igreja, sem a nossa autorização. E agora, ainda um versículo de Atos 15, o verso 1, a gente vai entender qual era a pregação deles. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então,
nós podemos inferir, quando esses judaizantes foram a Antioquia, desceram de Jerusalém, eles começaram a dizer lá na igreja de Antioquia, em outras igrejas também, onde havia gentios: o evangelho que vocês têm recebido é incompleto, está incompleto. Se vocês não passarem pelo rito da circuncisão, vocês não serão salvos de modo nenhum. Pedro, ouvindo aquilo, e não querendo ficar mal com esses judeus, o que ele fez? Se afastou daqueles gentios. Pedro estava escalado para o estudo bíblico da quinta-feira e não apareceu. O que aconteceu com Pedro? Não é? Simplesmente ele não foi. O texto mostra que ele se afastou. Não é? Agora, queridos, aqueles judaizantes tinham um poder de persuasão muito grande. Porque, voltando agora para Gálatas, versículos 12 e 13, vejam como a visita deles à igreja da Galácia produziu efeito. Versos 12 e 13. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, né, supostamente da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado dissimular por eles, né? A versão NVI diz assim: antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele, Pedro, comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se, separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele, e a palavra que aparece lá na NVI é hipocrisia. Nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Então, queridos, por que foi que Paulo resistiu a Pedro face a face? Porque Pedro estava com um comportamento hipócrita. A palavra aqui é dissimulação, fingimento, hipocrisia. Pedro e os outros agiram com falta de sinceridade e não por convicção pessoal. Eles não se afastaram daqueles gentios por causa de algum princípio teológico, mas por covardia, com medo de um pequeno grupo. Fico impressionado como a gente precisa da graça de Deus constantemente, né? É uma questão do nosso caráter, da nossa conduta. O mesmo Pedro que negou Jesus diante de uma criada que disse: você é um deles, estava agora com medo de um grupo que tinha descido de Jerusalém. Vejam, Pedro continuava crendo no evangelho, mas qual foi o problema? Falhou na sua prática. Essa é a questão, queridos. Às vezes nós temos uma convicção teológica, nós temos uma convicção doutrinária, mas a nossa conduta é outra, bem diferente. Francis Schaeffer narra isso muito bem num livro que foi traduzido com o título de Verdadeira Espiritualidade. Francis Schaeffer enfrentou uma crise. Depois de estar no ministério há 10 anos, ele enfrentou uma crise. E ele disse: a bem da verdade, eu preciso parar. E ele parou. Estava lá nos Alpes suíços. Ele disse que aquele foi um tempo difícil para ele, para sua esposa Edith. Ele então ficou isolado num celeiro, fazendo anotações, orando, escrevendo, estudando, e ele fez o caminho de volta daquele ponto em que estava, da fé, até ao agnosticismo. E ele chegou a conclusões. A palavra de Deus é a verdade. O evangelho é a verdade. Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Salvador. A obra dele é perfeita e completa. Mas qual é a conclusão a que chega Francis Schaeffer? Ele disse: a questão é que eu mesmo, depois de um certo tempo no evangelho, passei a ter uma conduta muito distante daquilo que diz o evangelho. E ele diz: observando a igreja, eu percebi que muito daquilo que a Bíblia diz que deve acontecer na vida de um servo de Deus não acontece na igreja. Essa é uma questão muito séria, queridos. Conduta. Nós, às vezes, não temos nenhuma dúvida
Porque está escrito lá em um dos símbolos de fé que nós adotamos. O fim principal do homem é glorificar Deus e gozá-lo para sempre. Isso é uma convicção teológica, doutrinária, fundamentada na palavra de Deus. A questão é, e a nossa conduta é compatível com essa confissão? Uma coisa é trazer nossos filhos para o batismo e prometer orar com eles, orar por eles, trazê-los à casa de Deus, viver dando testemunho de modo digno. Isso é prometer. E outra coisa é viver de modo diferente. Parece uma coisa de só menos. Mas o comportamento de Pedro era um comportamento repreensível, uma conduta incompatível com a verdade do Evangelho. Faltou-lhe coragem nas convicções. E é impressionante que o comportamento inadequado de Paulo influenciou outros, inclusive Barnabé, homem de Deus, companheiro de Paulo. Diz o texto que Barnabé se deixou levar pela dissimulação deles, pela hipocrisia deles. Eu fico pensando, queridos, a minha conduta, a minha vida tem influenciado de que maneira a minha casa e aqueles que convivem comigo? A minha conduta. Que tipo de influência a minha conduta tem produzido? E aí, em quarto lugar, vamos pensar aqui na conduta de Paulo, versos 14 a 16. Diz o texto que Paulo enfrentou, ele resistiu a Pedro face a face. Paulo agiu com firmeza, porque Pedro se tornara repreensível. E outra coisa, queridos, às vezes a gente tem muita dificuldade com essa questão. Mas a repreensão de Paulo a Pedro foi pública. Paulo, que é isso, rapaz? Por que não chamou Pedro lá numa sala? Por que não foi lá no cantinho? Por que não chamou Pedro para tomar um cafezinho e ter uma conversa particular com ele? Né? Foi uma repreensão franca e foi uma repreensão pública. Interessante, queridos, perceber aqui, Paulo não transigiu, mesmo sabendo, como diz aqui, capítulo 1, que Pedro era um apóstolo de Jesus, inclusive foi apóstolo antes dele, que Pedro era uma das colunas da igreja, que o Senhor havia confiado a Pedro o evangelho da circuncisão. Mas nós aprendemos aqui um princípio com a conduta de Paulo, que questões públicas precisam ser tratadas publicamente, por amor ao Senhor e por amor à igreja. Pedro, com sua conduta repreensível, colocou em risco a unidade do corpo de Cristo e comprometeu a verdade do Evangelho. Vejam que crise estava sendo estabelecida ali, se não for a intervenção providencial de Deus, usando o seu filho Paulo. E aí a gente pergunta, qual foi a motivação de Paulo? Porque você sabe que o nosso coração é enganoso. Né? Eu volto a perguntar, seria Paulo um homem contencioso? Seria Paulo um homem irascível, iracundo, que não tinha o controle da língua, daquele que diz, eu falo na cara mesmo, comigo é assim, não tem esse negócio. Seria Paulo um homem assim, descontrolado? Será que Paulo estava vendo sua liderança ameaçada? Isso acontece muito entre os homens, né? A sua liderança ameaçada. Pedro chegou aqui em Antioquia, aqui é meu lugar, Pedro, você vai para Jerusalém, né? Aqui em Antioquia sou eu aqui, né? Teria sido ele tentado por ver sua liderança ameaçada? Seria o seu motivo mesquinho, queridos? E à luz da palavra de Deus a gente diz, não, nada disso motivou o coração de Paulo. Paulo agiu assim com firmeza, com autoridade, por causa da verdade do Evangelho. Ele estava defendendo a verdade do Evangelho. Verso 14, que eu chamei a atenção no início. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? E aí, em último lugar, porque se essa foi a motivação de Paulo, a verdade do Evangelho, e que seja essa a nossa motivação também, queridos, a verdade do Evangelho.
A verdade do Evangelho, queridos, é a doutrina da justificação pela fé somente. Essa é a verdade do Evangelho. Nós, pecadores, culpados e sob o julgamento de Deus, podemos ser perdoados e podemos ser aceitos pela sua graça, pelo seu livre favor e que é também imerecido, com base na morte de Cristo Jesus. É isso que nos ensina a palavra de Deus, queridos. A justificação exalta a graça de Deus. A justificação pela fé não resulta numa vida sem regras, mas sim numa vida em que Cristo dita as regras. E Paulo está dizendo, já agora não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Alguém diz com muita sabedoria, vida cristã não é simplesmente vida transformada, mas é vida substituída. Não mais vivo eu, o meu velho homem foi crucificado com Cristo. Cristo vive em mim. É essa a verdade. Quando os judaizantes desceram de Jerusalém dizendo não é suficiente a obra de Cristo, é preciso observar a lei de Moisés, é preciso passar pelo rito da circuncisão. Queridos, nós sabemos que o Evangelho não tem nada contra a lei, muito pelo contrário, a lei é santa. O problema não está com a lei, o problema está comigo. Porque a lei diz, não faça, não faça. E eu faço, e eu faço. A lei diz, faça assim, e eu não faço assim. O problema não está com a lei, está comigo. E aí, às vezes, nós pregamos um evangelho assim, meio água com açúcar, e parece que Jesus é menos exigente do que a lei. Não. A grande questão é que a lei diz, viva de tal maneira, mas não me dá as condições. Quando eu sou confrontado com a lei, eu me percebo um miserável pecador, eu sou desobediente, eu sou maldoso, eu sou malicioso, eu sou impuro, eu sou mentiroso, eu sou arrogante, orgulhoso, sou preguiçoso. O problema é que a lei revela a minha identidade, fala de minha realidade. E com Jesus, Ele se fez maldição por nós. Ele tomou o nosso lugar. Ele cumpriu a lei, o único que cumpriu a lei. Ele satisfez plenamente a justiça de Deus. Ele pagou o preço e ele na cruz disse, está consumado, o preço foi pago. Queridos, isso é o Evangelho. É por isso que Paulo não ficava calado quando ele olha para a conduta de Pedro, repreensível. Pedro, você está sendo um hipócrita. Você é um dissimulado. Você não está agindo segundo a verdade do Evangelho. E quem na igreja não vive segundo a verdade do Evangelho precisa ser repreendido. Pecado público precisa ser tratado publicamente. Essa é a verdade do Evangelho. Quando eu estava estudando e pedindo a Deus a graça para pregar no dia de hoje, estava pensando algumas questões e eu quero terminar aqui nesses próximos minutos com essa questão. Vejam que o conflito de Paulo com Pedro não se deveu a uma questão de princípios, porque Pedro cria na verdade do Evangelho, mas numa questão de coerência. Algumas pessoas em Antioquia esperavam que Pedro e outros judeus da cidade obedecessem à lei judaica, a fim de serem aceitos por Deus. Era uma conduta incoerente com a verdade do Evangelho. Como vimos, a conduta de Pedro influenciou outros judeus que também começaram a se afastar dos gentios e com isso começaram a promover uma divisão na igreja. A influência de Pedro era tão forte que até mesmo Barnabé se deixou dissimular por ele. E eu quero dizer aqui nessa parte final que a unidade do corpo de Cristo é uma verdade cara para Deus, queridos. É muito cara para Deus.
E que Deus me livre e livre a você, que através de nossa conduta não venhamos a ferir a unidade do corpo de Cristo. Impressionante. Fico olhando assim para Pedro falando isso, para Paulo falando isso com Pedro, um dos líderes mais fortes da igreja. Paulo não hesitou em rotular a atitude de Pedro de hipocrisia, porque eles não estavam agindo de maneira com aquilo que eles criam. A questão era tão séria que precisava ser resolvida pessoalmente e publicamente. Eu queria fazer duas breves aplicações aqui. Primeiro, como nós precisamos ser despertados no nosso coração, despertados pelo Espírito de Deus, para compreendermos mesmo qual é a essência do Evangelho, a origem do Evangelho, a verdade do Evangelho, a fim de darmos a nossa vida pelo Evangelho, queridos. Outra coisa, até numa reunião com os pastores essa semana, o pastor Cláudio estava levantando uma questão que eu considero tão relevante. Ele disse, é como se nós tivéssemos perdido aquela capacidade de indignação. O Evangelho é adulterado, o Evangelho é mal pregado, o Evangelho é distorcido e a gente se cala, a gente se omite, como se a gente dissesse assim, eu não tenho nada com isso. A glória do Senhor está em jogo. O Evangelho trata de questões eternas. E nós, às vezes, nos omitimos e nos calamos. E, às vezes, queridos, nossa conduta incompatível com o Evangelho tem trazido vergonha ao nome do Senhor. É no dia a dia, é dentro da nossa casa, a linguagem que nós usamos, os nossos relacionamentos dentro de casa. Nós, os pais, estamos sendo observados constantemente pelos nossos filhos. Lembram-se daquela história, os mais antigos na igreja se lembram, né? Uma esposa de pastor dizendo, eu quero me casar com aquele que está no púlpito, né? Não com aquele de casa. É assim que as pessoas dizem de nós na universidade, no colégio, no trabalho. Está aí o crente, olha a crente. Uma conduta incompatível com a verdade do Evangelho. E quando a gente tem uma conduta incompatível, ainda que nossas convicções teológicas sejam firmes e corretas, ou a gente compromete a unidade da igreja, ou a gente traz vergonha para o nome do Senhor. Que o Senhor sonde o nosso coração nesta manhã, mais uma vez, e nos quebrante, e nos renove, e nos avive, e nos desperte, e nos encha com o seu Espírito Santo, para o louvor da sua glória. Amém.